Olá, seja bem-vindo ao SMV20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa iniciativa da Client Hub em parceria com a Brade Nacional e a agência ProMais. Que quem fala é Igor Moraes, eu vou estar com você durante toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar sobre tendências e todos os desafios do mercado digital. Antes de eu trazer meu convidado de hoje, eu tenho 3 recados para você. Primeiro, serão mais de 80 palestras e talks que vão acontecer, alguns simultâneos, tá? Mas fica tranquilo, não fica triste, porque até o dia 28 você vai poder assistir a hora que você quiser. O outro recado é que no final do evento vai rolar um sorteio com ingresso para o Digitalk Expo, mais um livro, Homentropia, do meu parceiro Estevão Soares. Para participar, simples, pega o celular, tira uma foto da tela de qualquer palestra, marca com a hashtag SMV2020 e você já está participando, beleza? O sorteio vai acontecer às 19 horas da sexta-feira no Instagram da Client Hub. E o último recado é para você ficar ligado no seu e-mail, porque a gente vai mandar mais informações de como você vai fazer para participar do workshop presencial que a agência ProMais vai estar fazendo em São Paulo. No workshop a gente vai falar sobre temas que estão sendo abordados aqui nesse evento. Então chega de conversa que eu vou trazer agora o meu convidado, que é o meu parceiro Marcelo Salles, o famoso O Cara do Marketing, e ele vem falar hoje com a gente como construir uma proposta matadora, do briefing à proposta. Marcelão, manda ver que tu que é o cara, brother. Fala, Igor. Legal, cara. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos para cima aí que eu tô ansioso, cara. Preparei um material bem rico aqui e, na verdade, são as boas práticas, né? O que eu já faço na agência, quero compartilhar aí com a galera aí da ProMais aí. Tamo junto. Para cima? Posso assumir aqui a nave agora? É contigo, pai. Então, vambora. E é isso aí, galera. Aceleração de vendas. Briefing proposta comigo, Marcelo Salles. Eu costumo dizer, cara, que eu sou um cara predestinado, né? Minha mãe, quando eu nasci, me batizou, falou: você vai chamar Marcelo Sales e vai trabalhar com vendas. Então, sem mais delongas, deixa eu só me apresentar um pouquinho. Sou publicitário, sou palestrante aí da Feira do Empreendedor já há alguns anos, sou professor da Mirago, dou aula de marketing digital e aqui tem alguns clientes do segmento de mentoria, marketing digital, inbound marketing e tudo mais. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos caminhar. Mas antes, se você não me conhece, vai lá, digita O Cara do Marketing. Você pode acompanhar os conteúdos ali voltados para pequenos negócios no blog e no Instagram também. Bora começar? Sem mais delongas. Cara, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é isso, brother. Porra, a Resultados Digitais, ela usa um slogan que eu ponho aqui, cara. Sabe? Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Então, assim, eu vejo, principalmente nos eventos lá, no On The Road, no Summit, você conversando com outros parceiros, porra, e o cara não faz, né? Porra, é difícil, cara. Não é difícil. Eu posso dizer, boa parte da minha receita recorrente de clientes, de leads, cara, vem porque eu faço a lição de casa. Então é isso. Se você não é espada ninja, cara, infelizmente vai ficar complicado. Mas eu posso te dizer uma boa. Você vai ter insights aqui para você ver um verdadeiro ninja. Beleza? Bora lá? Então, qual é o tema aqui, o tópico? É falando um pouco da conexão com o lead, com o cliente, a parte do briefing, como montar uma proposta comercial. Eu acho que assim, o ponto mais importante quando a gente inicia é a conexão, né? E é importante, a primeira impressão é a que fica, né? Então, muitas vezes, a gente fica ansioso, depende muito do momento da agência, como que a gente está em termos de faturamento, de clientes, se é a cota do mês, enfim, a meta que a gente precisa bater. Cara, a melhor coisa é ter conexão. E uma coisa que eu faço é a lição de casa, né? Então, apareceu aquele lead, apareceu aquele cara que a gente vai estar prospectando, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Cara, estudar um pouquinho o cara, né? Então, assim, é usar o LinkedIn. Eu acho que hoje é uma rede social bacana. Lá você vai buscar referências, né, desse cara, onde o cara trabalhou, se ele conhece alguém, né, algum contato próximo, isso é bem bacana. E tem algo que eu acho bastante interessante, e eu falo muito, cara, a conexão, né? Então, ser uma pessoa mais interessante.
Então, olhar ali no feed, ver qual foi o último post que ele fez, que ele comentou, da onde ele está vindo, se ele está participando de algum evento, se ele participou. Sabe, quando você está ali no bate-papo, seja pelo telefone, ou ali no WhatsApp, ou presencialmente, é legal, cara, quando você fala o seguinte: porra, eu vi uma palestra sua, porra, eu concordo com aquilo que você postou, eu vi aquele artigo que você escreveu. Porra, cara, isso é muito massa, já começa a ter essa conexão e as pessoas esquecem isso, né? Cara, então, assim, tá muito preocupado em vendas. E eu falo muito isso para os meus alunos: seja um cara interessante, não interesseiro. E aí, já dentro desse bate-papo, uma coisa que eu tenho feito também muito, e eu acho que isso é uma boa prática, cara, é entregar alguma coisa de valor, sabe? É mostrar para esse cara que nesse primeiro bate-papo, nesse primeiro cafezinho, nessa primeira conexão, ele já está saindo com algo valioso. Então tem muito cara que fica aquela preocupação de tipo, caralho, não vou entregar nada, não vou falar nada, porque eu só falo se o cara comprou, se o cara assinar um check-in. Não, cara, eu acho que assim, a gente é um consultor e acho que as boas práticas a gente colocando, há um engajamento, há a prova social. Então, acho que isso é essencial, ter essa conexão aí com esse lead. E aí, obviamente, o mais importante, né, independente de qualquer parte da conexão, do acesso, é entender a maturidade desse cara. Então, muitas vezes, por mais que a gente faz um bate-papo, toma um café, já chegou um momento que o cara não tem não tem a maturidade ou o perfil para a agência. O que a gente costuma fazer? Cara, lê um artigo lá no meu blog, compra um livro, vai ver acessa o conteúdo de um outro parceiro, enfim, mas você começa a entregar alguma coisa e, obviamente, pensando se esse cara, de novo, tá com match, ele faz sentido com a sua conexão, com a sua proposta de valor que você está buscando. Eu uso um material bem bacana aqui, foi criado junto aí com o meu farmer, cara, que é o processo simples, é o arroz com feijão, é validar. E dentro desse material aqui, cara, eu consigo entender se esse cara vai caminhar na jornada, né? Assim, nós profissionais de marketing, nós publicitários, a gente tem que atentar a números, a dados. Hoje, sendo bem honesto, eu tenho um briefing de quase 50 perguntas, eu já estou identificando que o cara que responde o briefing no mesmo dia, dificilmente eu fecho com esse cara. Por quê? Porque meu briefing, cara, é muito extenso, é muito valioso, eu preciso de muita informação, até para entender. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa mostrar que a gente não é uma agência de prateleira, a gente não tem produto de prateleira. O grande desafio aqui é mostrar que a gente tem uma proposta personalizada para esse cara. Então, assim, a gente tem aqui onde a gente vai analisar passo a passo. Então, seja o cara, porra, preencheu no mesmo dia, cara, ele não colocou as informações ricas, ele não foi preciso. Normalmente, tá? O cara demora aí uma semana, 2, 3 dias. São outras pessoas dentro da empresa que acabam ajudando a preencher esse material. Beleza? Então, acho que é importante a gente ter esse quadrinho aqui, cara, que seja no Excel, que seja num papel, enfim, não importa. A gente precisa documentar para entender se a gente está seguindo passo a passo. Isso é essencial para a gente saber se tem fit, né? Se a gente não tem isso, não faz sentido algum. Outra coisa, o interesse, né? Então, de novo, sendo interessante. Cara, tenha paixão, obviamente, acho que é essencial do que a gente faz, mas olha o nosso lead, encontra o momento que ele está ali, né? Então, assim, comece a imaginar a que ponto que ele está, esse cara. Você entender ali qual é a maturidade, qual é a dor que ele está precisando, né? E aí você entende ali de muito mais um consultor ouvir mais, tá? Então tem muitas vezes o vendedor, o comercial, o cara fica muito empolgado, só o cara quer falar. Nesse momento que ele chegou até você, ele quer expressar toda a dor, tudo que ele está sofrendo agora. Então, interessa que você quer ajudar. Confirme o desejo, vê se a solução que você tem, eu acho que já é importante você
criar algum exemplo e mostrar para ele claramente o que você vai fazer. Existe isso no mercado, principalmente quando a gente está contratando uma agência, a expectativa é muito elevada. Então, assim, o cara imagina que a gente é santo, que a gente vai resolver tudo. E não somos. Somos empresas de venda, empresas de resultado. Obviamente que a gente tem uma pequena contribuição, um caminho a seguir. Então você começa a mostrar para ele que, olha, um determinado cliente desse nicho, desse segmento, o que a gente fez. Então foi criada ali umas páginas de conversão, a gente fez anúncios ou AdWords, enfim, mostra todo o caminho, né? E aí você começa a mostrar para ele que você tenha coisas mais detalhadas. Então você precisa chegar dentro dessa conexão, evoluir dentro desse bate-papo, que é quando a gente vai planejar ali uma reunião de briefing. Tá? Então a gente bateu um papo, eu entendi que aquele lead estava dentro do meu perfil, então, ou seja, ele tem fit com o que eu preciso, e aí agora eu vou pedir para esse cara preencher o meu briefing. Né? Então, assim, uma outra sacada que eu uso bastante, no meu caso, eu tenho um formato bem enxuto, hoje aqui na agência são 8 colaboradores, o que eu costumo fazer dentro até desse primeiro bate-papo, né? Então, se eu estou numa reunião presencial, ou depende de como for, eu gravo o áudio. Então, eu pego o celular, coloco na mesa, falo para o cliente, né, para o lead, olha, eu vou estar gravando o áudio aqui para depois eu compartilhar isso com o meu time. Então, assim, é bacana que todo mundo acaba ficando na mesma página e não gera aquele ruído, mesmo que acho que isso é natural. Por mais que você está prestando atenção, né, você quer fazer algumas anotações que vai servir de material para você, de insumo, para montar a proposta. Então, eu normalmente fico muito atento a que eu chamo de anotar as highlights, né, as tags, alguns principais que o cara me chama para desenvolver, mas toda a reunião está sendo gravada, então eu não perco nada, nenhuma informação. Então, beleza, a gente passou por esse ponto aqui, já dei esse requisinho de gravar com o celular, o que a gente vai fazer é montar o briefing, né? Então, trazer esse cara para um próximo caminho, aí, uma próxima jornada aí dentro da negociação. E por que investir tanto tempo, cara? Porque é essencial. Eu acho que isso, de novo, o que é combinado não sai caro. Eu acho que a partir do momento que você vai ter todas as informações documentadas, é daí que você vai montar a tua proposta. É daí que você vai construir toda a jornada, todo o funil, o cronograma, enfim, todas as etapas do processo. Então, assim, gente, gaste tempo. Eu vejo que tem cara que tem preguiça de fazer isso. Porra, cara, foda, é essencial. Hoje, meu briefing tem 50 perguntas. Eu demorei para chegar nesse formato, nesse modelo. E cada vez eu peço mais informação. O mais importante é o quê? É aquele áudio que eu gravei com esse briefing, com esses 2 materiais, eu consigo distribuir para o meu time. O cara que vai fazer anúncio, né, o cara que cuida da parte de tráfego, ele já começa a pegar informação suficiente ali, ele já começa a trabalhar as palavras-chave, quem está ajustando a criação de personas, quem vai custar ali da pauta de conteúdo, informação. Então, assim, é importante, gente, é otimizar o tempo. De novo, eu sou uma agência enxuta, eu tenho um modelo pequeno, cara, eu não tenho tanta gente. Então, quanto mais de informação tiver, eu ganho tempo, né? Então, assim, de novo, gaste seu tempo. Ah, Marcelo, mas se o cara não quer preencher o brief, se o cara não tem tempo, de novo, o cara não tem interesse, sabe? Eu acho que aí a gente tem que dar 2, 3 passos para trás e ver se faz sentido o trabalhar. Porra, se o cara não tem tempo para preencher brief, ele vai ter tempo para aprovar a pauta de conteúdo, a estratégia, a validar. Então, assim, porra, eu acho que é isso que a gente precisa ter esse feeling. Pô, então não adianta se o cara não está cuidando do negócio, ele não acredita tanto, cara, não é você. De novo, a gente não faz santo. A gente não... E aí, porra, criando aqui em tópicos, né? Então, assim, a gente vai entender a real necessidade do cliente, vai elaborar uma proposta mais assertiva e coerente com a dor dele, acho que isso é muito importante, vai comprovar um resultado que faz sentido, pensando aí em ROI,
maiores chances de fechamento, sim, porque está muito alinhado, né? Está muito claro com o que o cara está dizendo. E outra coisa, cara, deixa para fazer upsell depois. Venda, monta aquilo que o cara está pedindo. Eu vejo muito cara assim de agência, e conversando mesmo até com clientes, que porra, o cara pede uma proposta e o cara vem lá com uma proposta de site. Vem com uma proposta lá de fazer campanha de tráfego pago. Vem lá com uma rede social. Porra, não é isso que o cara está querendo. Ele te deu uma dor, ele te montou. Cara, monta a estratégia, começa a fazer, ganha valor, faça esse cara acreditar em você. E aí sim, cara, depois que você assinou o contrato, 1, 2, terceiro mês, a casa tá rodando, aí faz o upsell. O cliente, o doutor Junqueira, vamos agora melhorar o site seu, que acho que isso vai ajudar lá para frente. Vamos começar a criar uma linha editorial ali. Cara, upsell é nessa hora, não aquela proposta fora. Então, boa parte das pessoas perdem venda na hora que apresenta a proposta. Porque outra coisa, o teu cliente, ele está procurando outras agências, ele está cotando com outras agências. Então, chega a sua proposta, obviamente ele vai comparar a sua com a dos outros. E se o cara lá fez a lição correta, né? Se ele entendeu como montar a proposta, provavelmente ele fala, cara, essa proposta está mais coerente com a minha necessidade, tá? Então, é um detalhe muito importante. E aí tá, como que a gente elabora um brief, né? Como que a gente põe? Então, assim, agenda essa reunião, acho que é importante ser presencial, caso não seja, pode ser pelo Skype. De novo, gente, pense sempre na reunião. Será que esse cara tem fit? Será que faz sentido eu atender a empresa dele? Né? A gente precisa investigar. Né? Como a gente investiga? A gente usa ali o próprio LinkedIn, acessa o site do cara, usa algumas ferramentas para entender ali o tráfego, o tamanho. Então, assim, de novo, não adianta a gente sair batendo na porta de qualquer pessoa e não faz sentido. Né? Então, assim, eu acho importante a gente entender sempre a maturidade do cara. Né? Então, definir um objetivo que faça sentido para ele. O que ele quer alcançar nesse período? Qual o norte da empresa para esse ano? Ele já tem um planejamento, né? Ele tem um time de vendas, ele quer contratar alguém, ele quer adquirir, ele vai lançar um novo produto. Então, é importante, essencial a gente ter essas informações aí. Cara, e cria uma cola, né? Eu acho que isso é tranquilo. Então, pensando na proposta de valor, o que é a sua empresa, como ela quer ser percebida, né? Então, aqui é importante a gente ter muito claro isso, né? Que momento que está a empresa do cara. Uma coisa que eu costumo fazer, principalmente quando a gente pega clientes com tickets maiores, cara, é visitar a empresa do cara, entender ali todo o processo, né? Então, entender o target, qual é o público, quais são as suas características, ver o produto, o que ele oferece, quais são as principais vantagens, desvantagens, ver ali quem é a concorrência, quem está fazendo, quem é o principal concorrente. E aí tem um ponto essencial. Muitas vezes, né, cara, isso acontece, não sempre, mas acontece. O cliente, ele monta ali o briefing dele, e aí você pede assim, porra, quem são seus concorrentes? Cara, ele mostra uns caras muito foda, uns caras que estão há anos luz dele. E aí é o ponto de chave, você chegar e falar, pô, fulano, esse cara tá investindo 10 pau de mídia paga. Esse cara tá em todos os canais. Olha o nível de maturidade que esse cara tem. Então, assim, é difícil a gente querer comparar, né? Porque essa percepção acaba sendo sentida com o nosso cliente, com o cara lá na ponta, o cara que está consumindo o produto. Tá? Então, acho que bastante ter essa coerência. E aí, acho que tem muito a ver com aquele cara que se preocupa em preencher o briefing e colocar as informações corretas sobre o negócio dele, porque, sim, ele acredita na gente, ele quer essa transformação. E aí, sim, depois tem a questão de canais de comunicação, né? Quais são o que ele já faz, fonte de receita, como funciona todo o processo de vendas. E aí é importante entender se esse cara tem um CRM de vendas, se ele não tem, se ele tem um playbook, né, estruturado e qual é o caminho que ele vai fazer, né? E detalhe, porra, se o cara compra de você, qual é o próximo passo? E se ele não compra, o que você faz? Você descarta esse lead? Você já tem uma base de pessoas? Você costuma se relacionar?
você tem o pós-venda, enfim, tudo isso é importante a gente ter muito claro. E isso, gente, vai se formando em perguntas. Por isso que o meu briefing tem 50 perguntas. Para cada quadro desse, da proposta de valor, target, produto, canais, fontes, eu tenho perguntas inteligentes, perguntas, de novo, que vai ajudar eu e o meu time a elaborar a melhor proposta. E detalhe, a gente consegue trabalhar isso. E aí, por último, né, toda a presença digital, né, como que ele está na internet, o que ele já fez e deu certo. Ah, o senhor já fez mídia paga? Não, fiz Facebook. Hoje, como que o cliente chega até você? Tudo isso é importante a gente entender, né? Ver ali os gargalos, as boas práticas e por aí fora. E aí, hoje eu uso uma ferramenta, aquela do Typeform. Então, hoje eu assino essa solução. Cara, manda esse e-mail, já dou ali o passo a passo para ele, né? Então, qual é o processo? Então, é responder o briefing, depois realizar essa call de Skype com alinhamento, apresentar a proposta, formalizar e alinhar contrato, pagamento, reunião, mostrar que existe um processo dentro das suas empresas. Eu vejo muito cara com medo, né? Chegando nessa quarta etapa aí, quer falar de contrato, vai falar de pagamento, vai falar de kick-off, o que a gente vai usar. E aí do lado eu recebo esse e-mail, né? Então aqui, de uma forma bem reduzida, até para não ver as informações, mas assim, o objetivo do negócio do cliente, os dados dele, e-mail, forma de contato, tudo isso o cara tem. E aí o que fazer para ter uma proposta infalível, né? Sempre disposto, eu quero te ajudar, eu quero te entregar algo de valor, né? Seja interessante. Lembrando que a gente está falando de clientes de embalde marketing, cara. É uma venda consultiva, é uma venda de médio a longo prazo, é um contrato de 12 meses. Então não é da hora que o cara olha para você, vou comprar um embalde marketing aí, me manda 5 artigos, 10 e-mails, um fluxo de nutrição e ponto final. Não precisa ter todo esse entendimento. E aí, durante todo esse processo, qual é a grande sacada? Utilizar um CRM de venda, gente. Existem vários, a própria RD tem um, mas eu, Marcelo, particularmente o cara do marketing, gosto de usar o Pipe Drive. E aí, o que eu acho importante, nada que a gente faz é cravado em pedra, a gente precisa mudar. Então, assim, eu tinha um funil antigamente com 9 etapas. Então, era o lead, era pesquisa de fit, era conectando, era descobrindo necessidade, planejamento, estruturando, proposta enviada, em negociação e o fechamento. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos, porque eu tenho essa etapa de fechamento. Primeiro, a questão da previsibilidade. Eu preciso ter isso muito claro. Porque, normalmente, quando a gente chega nessa parte do fechamento, que eu fazia aí, não tenho vergonha alguma, lá atrás, fechei. Eu já estava contando com dinheiro do bolso. Muitas vezes já estava até querendo gastar, cara. Mas aí existe o processo, né? O quê? O teu contrato ir para o jurídico, o financeiro programar o pagamento e quanto tempo demora isso. Outra coisa, eu falei do jurídico ler o contrato, o cara contratar o RD Station, o cara, né? Então, assim, existe uma série de etapas. Então, é importante a gente entender quanto tempo o nosso deal fica ali na etapa fechamento. A partir do momento que deu o ganho, né? O cara falou, porra, beleza, fechou. Então, a gente precisa ter clareza para quê? Para saber que, normalmente, determinado tipo de cliente, determinado tipo de empresa, demora aí 15, 20 dias, toda essa parte, a partir do momento que ele dá o ok, que é ler o contrato, assinar, questão de sócio, jurídico, a questão do financeiro, contratar RD, o primeiro pagamento, e aí a coisa começa a caminhar. E aí eu diminuí isso o ano passado. Então estava com um funil muito extenso, muito grande, com várias etapas, e aí eu separei isso em contato, avaliação, briefing, raio-x, que é uma etapa única, e aí definir prazos, né, de quanto tempo fica, solução, negociação e fechamento. Aqui tem um ponto muito importante, que é o quê? Eu entender quanto tempo em cada etapa.
Então, assim, se eu fizer todo esse processo, quando eu chego na negociação para fechamento, o índice de ganho é mais de 80%. Aqui eu não posso perder tempo. Então, assim, não adianta eu construir uma série de etapas e quando chegar entre negociação e fechamento, o cara falar para mim que não quer fechar porque não está claro ainda, ele não está entendendo o que eu estou fazendo. Então, por isso é importante a gente fazer a lição de casa, estruturar aquele primeiro modelinho que eu mostrei ali para vocês no Excel. Então, assim, ali para mim é a base de tudo. O cara só avança se ele seguir os meus pré-requisitos. Porque, de novo, não adianta eu ter um funil cheio, um pipeline lotado de lead, se no final do mês isso não se torna coerente, não há fechamento. Beleza? Ó, de novo aqui o próprio material. Então, validação, deixar claro o objetivo da conversa, né? Ter o bom humor, valida, identificar qual é o problema, qual a solução, enfim, tudo isso é importante para a gente ter clareza aí. E aí tá, qual será o nosso primeiro passo, né? O que a gente vai fazer agora? Então, a gente tem que identificar os problemas, entendemos os objetivos e aí sim a gente definimos as metas. Nessa hora, cara, é importante a gente dizer que todo o nosso trabalho é personalizado, é diferenciado, né? Então, assim, ele não está comprando, né, um produto de prateleira, de novo. Então, assim, o próprio Fábio Ricotta, da Mestre, faz isso e eu acho que é essencial aqui também nós fazemos, é o quê? É ter pacote. Cara, esse é o pacote sob medida para você. Porra, e aí em cima daquelas informações do brief, do levantamento, fit, conexão, eu vou ver se esse cara tem ou não tem match com o meu, com aquele produto específico. Olha, fulano, esse cai bem para você. Porra, não tenho grana, ainda não estou com tanta maturidade, você vai para um plano B. Uma coisa, cara, que eu aprendi, isso eu já faço mais de 2 anos aqui, nunca muda o seu escopo, nunca diminui, mostre valor, mostre, cara, o produto é esse. Se você não quer, o que eu posso fazer é ir levar para, em vez do pacote A, vamos para o pacote B. Uma coisa que eu tenho feito bastante e tem me ajudado muito é o quê? É na questão do cara, quando fala que tá caro e que ele quer algum desconto. Hoje, cara, eu sou daqui de São Paulo. Por mais que agora eu ando de moto, cara, o trânsito é horrível para você se deslocar. Você perde muito tempo saindo da agência, indo até o cliente, procurando um lugar para parar, chega na reunião, aí normalmente tem uns 10, 5 minutinhos, né, para iniciar a reunião, tem a reunião, depois termina a reunião, tem um bate-papo, aí depende do, né, se é perto da hora do almoço, o cara convida você para almoçar e fica chato você dizer que não. Enfim, na hora que o pede desconto, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: eu consigo diminuir X% para você se todas as nossas reuniões, aí a gente pode definir a cada 3 meses, a reunião estratégica pode ser presencial, mas eu falo que todos os nossos encontros vão ser online. Olha que legal, cara. Né? Então, assim, eu tiro aquele gasto que eu já tenho, que seja de Uber, seja de gasolina, enfim, seja o próprio tempo, que a gente perde um tempo de deslocamento. Então, isso precisa estar muito claro na nossa proposta, né? Na nossa estrutura de preço. Cara, eu vou te falar hoje eu atendo 15 clientes, tem 4 mentorados, cara, e eu vou te falar, desses 15, tem 4 que eu faço visita, o restante é tudo online, é tudo Skype, cara. Agora, vocês estão consumindo um conteúdo totalmente online, eu estou aqui fazendo uma aula, eu estou aqui dentro da agência dando, então é importante. Parece que a gente fala meio óbvio, porra, mas a galera não faz, entendeu? Então aqui, de novo, eu estou trazendo as boas práticas do que eu faço, tá? Eu quero ter sucesso, eu quero que você né, tenha sucesso como eu tenho, enfim, trazer ali as boas práticas para o mercado. E aí sim, aí a gente precisa estabelecer bem os objetivos, as metas e tudo mais. E o que vamos resolver, né? Então, assim, como a agência vai ajudar? Qual o principal objetivo? O que a gente está entregando dentro da proposta? Aí vale de novo ressaltar aquilo que eu falei. Venda, mostra apenas aquilo que o cara pediu para você, gente. Né? Por mais que a gente seja um consultor, a gente mostra dentro do teu cenário, esse é o caminho. A não ser que não tem nenhuma coerência, né? Como eu falei ali, do cara que está se comparando uma empresa muito
à frente dele maior em termos de investimento, em termos de estrutura, não é porque tem o mesmo nicho, o mesmo negócio que a gente pode comparar. Então, enfim, mostra isso. Depois, o mais importante, como que a gente vai chegar? O que vai fazer? Quais são as metas, né? Qual é o processo de cada etapa? Então, é legal ter essa clareza. Cenário atual e funil atual. Aqui é a melhor parte. É onde eu adoro. É onde a gente enfia o dedo, né, na ferida do cara. É onde você começa a mostrar o quanto ele precisa de você, né? Eu vejo muitas vezes boa parte das propostas que a gente ganha, das concorrências que a gente participa, é nessa hora, é de mostrar que eu entendi a dor do cara, é mostrar que eu sei aonde está o gargalo dele, o que ele está fazendo de errado, né? Então, assim, mostrar-lhe o cenário atual do cara, e aí você compara ali em relação aos concorrentes. Cara, sabe? E aí, assim, eu faço isso aqui, gastamos um tempo colhendo essas informações, mas eu te falo que é um puta diferencial na hora que você está numa reunião, na hora que você apresenta a tua proposta, se o cara já recebeu 2, 3, ele fala, caralho, meu, que foda, meu, você entendeu. E aí, cara, é ir atrás de comentários, entender a reputação dele dentro da internet, olhar se está no Reclame Aqui, se o cara está falando mal. Enfim, é mostrar uma série de coisas, é entrar dentro do próprio site dele, preencher um formulário, pedir uma proposta de orçamento e ver que o cara faz uma semana que não responde, ou o site dele não está funcionando, não está indexado no Google. Cara, aqui você mostra uma porrada de coisa. É nesse momento que o cara fala, porra, essa é uma agência que fez a lição de casa, essa é uma agência que sabe até mais do meu negócio do que eu. E aí é engraçado, tá? Se a gente tá no cliente, eu dou risada, assim, né? Porra. Porque é quando o cara chama o cara de TI, chama a menina do mate, chama o RH, chama todo mundo aqui. É na hora que o cliente lá, o Dr. Junqueira, começa a trazer todo mundo para dentro da salinha. Mas fulano, você sabia disso? Ciclano, você viu isso? Fulano, e aí, né, fica aquela coisa. Aí é nessa hora que é legal você, porra, ser o cara amigo, né? É criar de novo a empatia, a conexão, o sorriso. Ô, cara do TI, peraí que eu te mando depois um raio-x e o que você precisa fazer. Ó, fulano, tem aqui o código para você botar ali para validar o formulário. Cara, é nessa hora que você começa a criar a conexão com todo mundo dentro da empresa. Os caras falam, porra, gostei desse cara, né? Então, assim, do que chegar com uma forma arrogante, dizendo que soberba, né? Que, tipo, eu sei tudo, eu vou mandar. Cara, não é. A gente só conquista as coisas com um sorriso, né? E eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Eu vejo agora até eu tenho aí há quase 8 meses, 9 meses que eu tenho andado de moto, e é impressionante como as pessoas sorriem para mim. Porque a gente está numa outra conexão, eu tô sem nenhuma máscara, né? Com exceção do capacete, mas tudo bem. Eu não tô dentro do meu casulo, dentro do meu carro. Eu tô mais exposto, né? Cara, eu tô ali, olho pro lado, o cara olha, você dá um sorriso, enfim, de novo, você dá um toquinho, o cara abre a passagem para você. É isso, trazendo um pouquinho dessa coisa do caminho que vão abrindo, você precisa ter esse caminho aberto dentro da empresa que você vai trabalhar. E aí sim, aí você mostra, né? Como você vai mudar dentro do cenário, então posicionamento, concorrência, pegar informações, enfim, tudo isso que eu falei para vocês. E aí como que a gente monta isso? Eu uso muito o Serunch, uso o SimilarWeb, se o cara tem um Google Analytics, porra, melhor ainda, a gente vai com ele. Aqui eu imagino que talvez pode ser muito básico, mas de novo, né? Eu imagino que esse curso aqui, essa aula, vai para muita gente. Então, se o cara está com conteúdo mais avançado, ele pode avançar. Se o cara não sabe, mas eu gosto de sempre compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei. Então, tem aqui, eu falei do Google Analytics. Muitas vezes a gente chega dentro do cliente e aí tem aquele cenário, né? A gente está falando de cenário atual. Porra, e o Google Analytics? Puta, cara. Era o sócio que criou, a gente terminou a sociedade, ele levou a senha.
era da minha esposa, era da minha namorada, era do namorado, era da minha... Enfim, isso não tem um acesso ao Google Analytics. E aí eu vejo gente, cara, juro por Deus, eu tô falando aqui, é real. O cara pega e cria uma outra conta do Google Analytics. Cara, pra quê? Né? Então eu vou te dar a dica aqui, a dica do pai aqui do Marcelo. O que eu faço? Então, obviamente, existem as extensões do Google Chrome, eu vejo que aquele site tem um Google Analytics. O que eu faço? Eu entro em contato com o Google, né? Então eu entro em contato com o Google, falo que eu sou agência parceira, que eu estou cuidando da conta desse cliente, e aí o que o Google faz? Ele te devolve um e-mail com agora me fugiu, com um scriptzinho, e aí você publica dentro do site do cliente. Quando você publica, ele consegue entender que é você, porque ele te deu essa referência, e ele te dá o acesso, né? Por que isso é importante? A gente precisa de todo o histórico. Então imagina, o cara tem lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos no site dele, e você vai matar o acesso porque não tem a senha do Google Analytics, porque perdeu, porque o cara não sabe como. Cara, não perca tempo, é 2 dias. Você manda um e-mail, fala com o cara pelo próprio telefone do Google, é 0800, liga, explica, ele te dá o código, você valida, no dia seguinte você responde o e-mail, ó, e já tem um acesso. Beleza? Uma dicasinha simples, mas eu vejo muita gente se preocupando. Você tá, ai meu, vamos ter que criar outro Google Analytics. Ou pior, quando você chega no cliente, o cara te manda 3 Google Analytics. Cara, não existe isso. Beleza? Então, cenário ideal, funil ideal, é nessa hora que a gente começa a mostrar ali os pontos, né? Então, quais são as mudanças necessárias, como a gente vai lidar com a concorrência, a estratégia, pensando em número de visitas, investimento, enfim, uma série de coisas. Eu gosto de mostrar o que a gente pode fazer para o cara. Então, por exemplo, é legal o cara ter meio que uma amostra, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu pego ali, pelo que ele tem de visitantes, eu pego ali as palavras-chave, crio ali um grupo, né, de palavras-chave relacionadas ao negócio desse cara, monto isso, aí através desse grupo eu sugiro alguma sugestão de anúncio, para quê? Para ter mais ou menos uma ideia de previsibilidade de quantos de visitantes eu vou trazer para o cara dentro de mídia paga. Importante, assim, a gente sempre trabalhar, depende muito do cenário atual desse cara, se ele já tem tráfego, se ele não tem tráfego, né? Mas é importante você mostrar como funciona, porque a gente fica muito na dúvida, pô, mas eu invisto quanto? 5 mil, 10 mil, 1.000, 500 reais, sem conto, enfim, por isso que a gente precisa ter clareza, né? De novo, o tipo do cliente que a gente está atendendo, o segmento. Então, assim, até em relação à questão de investimento. Então, muitas vezes, em termos de maturidade, o cara tem que pagar o nosso cachê, pagar a mídia paga, pagar RD, pagar outras soluções. Então, o cara tem uma ideia ali do volume de visitantes, o que a gente vai fazer. Então, você começa a mostrar de uma certa forma qual vai ser a tua estratégia ali para caminhar. É importante sempre comparar, né, o atual e o ideal, né? Então, assim, ó, hoje, tua forma de acontecer está assim, a gente vai por esse caminho, né? Então, mostrar como a questão de visitantes, leads, oportunidade e vendas, e como a gente vai mostrar o que vai ser feito durante ali o nosso período de contrato. Uma coisa legal, assim, que eu acho importante ressaltar, trabalhar com marcos de sucesso, né? Então, assim, eu bem lá atrás, eu fazia uma proposta, né? Ainda faço uma proposta de 12 meses, mas eu deixava muito aberto. Olha, isso aqui é que eu vou fazer em 12 meses. Agora eu separo. Então, para cada trimestre, a gente tem ali um objetivo, uma meta. Então, nos primeiros, vamos dizer, 3 meses, a gente vai melhorar ali a parte de relacionamento. Então, a gente vai pegar ali a tua base de e-mail, vai qualificar, vai segmentar, a gente vai criar ali uma cadência de nutrição de e-mail, de pós-venda, enfim. Então, você começa a mudar ali. Então, vamos mudar que o primeiro trimestre é a parte de relacionamento, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Depois, qual é o próximo? É otimização. Então, o que a gente pode fazer na questão de SEO?
Não empreender, isso não quer dizer que a gente não vai fazer outras tarefas. O que eu quero dizer com isso? Fica muito mais fácil de você mensurar para o cara o que você está fazendo durante aquele período, há um entendimento muito claro e quais são as expectativas que ele espera durante aquele período. Tá? Então, eu acho importante sempre trabalhar dentro de marcos de sucesso. Pode ser na questão de upsell, pode ser na questão de um novo produto e assim por diante. E aí você monta, né? Funil de vendas atual, o ideal, ativação de base, compra, enfim. E aí você faz aquela continha básica mostrando para o cara e não esquecendo de colocar os valores de investimento complementares, como investimento de mídia paga, ferramenta. E outra coisa, gente, eu posso estar falando coisa que seja redundante, mas a gente, como agência, jamais a gente assume a ferramenta, né? Tem sempre que pedir isso para o cliente assinar, ele contratar, a gente dá ali o caminho. Eu lembro que no meu primeiro ano, teve uns 3 clientes que eu bancava, né? Não é que bancava, na verdade estava dentro do investimento, só que estava tudo no meu nome, né? E aí teve um cliente que acabou cancelando o contrato, e aí todas as multas de quebra de contrato acabou ficando comigo, porque as ferramentas estavam no meu nome. Hoje você deixa isso na mão do cara, beleza? Então, assim, riscar o problema e ter a clareza, trazer solução, mostrar de novo a importância da sua agência e por que você está ali. A solução e plano estratégico, né? Então, qual é o passo? Então, é o kickoff, o planejamento, presença digital, SEO, produção de conteúdo, mídia paga, landing page, materiais ricos, mostrando em cada etapa que a gente vai fazer. Tá? Isso é legal, o cara ter clareza do seu trabalho. Então, voltado dentro ali dos marcos de sucesso, falei, pode ser 3 ou 4, é fácil o cara entender em que momento que a gente vai estar, no momento de atração, o que a gente vai fazer, ou conversão, né? E assim por diante. E o que demora, né? Então tem isso que demora um pouquinho mais de tempo a ser elaborado, isso não demora tanto, e assim por diante. E aí dentro do plano estratégico. Então mostrar o que a gente vai fazer no onboard, né, que é o kickoff, são as configurações, acesso, tudo isso a gente começa ali a mostrar dentro da proposta para o cara e os passos que a gente vai fazer. Então, pensando em planejamento, presença digital, setup, aqui eu não vou entrar muito, porque eu imagino que isso seja bem básico, né? Mas, de novo, tem que ter sempre essa clareza para o cliente das etapas, para ele entender. Então, assim, meu primeiro mês é X. Por quê? Porque eu tenho esse tempo de fazer essa construção. Por isso, de novo, falando da maturidade do cara. Tem cara, não é porque ele contratou você, ele já está no primeiro mês já querendo os e-books, a série. Então, a gente precisa mostrar para ele que isso é um trabalho de médio a longo prazo e o que a gente vai fazer em cada etapa, em cada jornada. Tem coisas simples que a gente consegue fazer logo de cara, né? Como o PAR, né? O processo de aceleração de resultados da RD. Cara, eu uso muito isso. É pegar a base do cara, fazer aquele primeiro disparo ali, criar aquela segmentação, ver o que ele está fazendo, ou analisar algum material que ele tem, analisar o tráfego que ele já tem. Então, muitas vezes o cara tem páginas que tem um puta acesso e está sendo perdido. Então, a gente coloca o CTA ali, coloca alguma coisa, mostra isso para o cliente, dá essa clareza, o cara fica feliz pra caramba que você já está dando resultado. E aí sim, planos de ações para cada etapa, né? Como que a gente vai trabalhar atração, conversão, relacionamento, vendas, retenção, toda a parte de resultados, como vão ser entregues esses resultados e assim por diante. Mostrar, né, esse cronograma, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, o planejamento de 12 meses, a etapa de atrair, converter, relacionar, cada etapa. Aí, aqui está escrito errado, campanha para geração de tráfego. Então, assim, a base. Então, o que a gente está fazendo nos 2 primeiros meses, planejamento. É legal a gente ter esse cronograma e essa clareza. Eu gosto de mostrar isso daqui também para o cliente, né? Eu acho que isso é o que mostra a clareza e fica uma forma clara do cara entender o que a gente vai fazer. Né? Então, pensando em acessos orgânicos, artigos, o cliente está dentro do site, anúncios, as páginas, né? Aonde entra o RD, por que ele é importante o RD, né? Porque é importante a gente trabalhar ali o nosso
funil de vendas, onde entra o CRM, o que é segmentação, fluxo de automação. Então, depois que a gente monta toda essa questão de planejamento de etapa, eu acho que quando a gente materializa isso, né, visualmente, dá clareza, o cara começa a entender todo o processo. Cara, e você vai desenhando, você vai trazendo esse cara ali para cada momentinho e ele vai tendo, né, paz. Aí chega na parte de investimento. Então é a hora que a gente vai mostrar todo o trabalho. Então mostrar ali a estrutura, o que a gente vai entregar para ele, quais são o que a agência está entregando para esse cara, né? Qual é o escopo? E aí aquela coisa, se o cara não tem o perfil para o escopo A, entrega o escopo B, entrega o escopo C, e aí não dê desconto, pelo amor de Deus, faz essa mudança, né? A gente precisa valorizar bastante. E aí que eu falo que o bom cliente é aquele cliente que aceita, né? Não é que aceita, a gente consegue mostrar valor para ele percebido. Então ele aceita ali o investimento que a gente está colocando. Aí pode usar aquela dica que eu te falei, trazer essa reunião mais para online em vez do presencial, né? E aí tem um ponto-chave que é jamais enviar a proposta por e-mail, né? A gente só envia a proposta de e-mail depois da gente apresentar. O que eu costumo usar aqui no dia a dia, quando o cara pergunta, fala, cara, pelo amor de Deus, manda a proposta. Eu falei, cara, eu preciso te apresentar, preciso fazer a defesa. Então, assim, lembra que se eu preencher um brief lá com um monte de perguntas? Cara, a gente ficou aqui 10 dias montando isso. Então, tem muita coisa, né? Então, se eu te mandar isso por e-mail, não vai ter entendimento, não vai ter clareza. Então, acho que esse é o motivo. E pode bater o pé, cara. O cara vai falar, pô, mas a gente tá fechando hoje, tá fechando o planejamento. Eu falei, cara, eu preciso de meia hora, uma hora para apresentar a proposta. Beleza? Então, acho que é isso. E aí, um outro ponto, né? Eu acho que quando a gente vai numa reunião, né? Então, isso daqui eu vi com o Ricardo Jordão Magalhães, a metodologia dos cupidos. Então, quando a gente está indo para essa reunião de apresentar proposta, a gente está avançando, a gente precisa entender com o que a gente vai falar. Ele está falando com o cara que compra, o cara que usa, o que paga, influencia, decide, o que vai, né, operacionalizar, e o cara que sabota, que acho que é o principal. Como eu faço isso? De novo, mais um hackzinho aqui. Normalmente, quando a gente agenda a reunião, coloca lá, o fulano de tal, que normalmente o cara que está te indicando, ou é o diretor da empresa, e tem mais 2 pessoas ali que vão estar acompanhando. Pega aqueles e-mails, joga no Google, e aí você começa a entender quem é que vai estar lá. Se é o cara do financeiro, que é o cara que vai pagar, se é o cara de TI, que pode estar influenciando em termos de tecnologia. Então, gente, é importante a gente ter essa clareza. E aí, aquilo que eu falei lá atrás, é a gente ser o cara que vai unir as forças, é o cara que vai ajudar, é o cara que não vai mandar ninguém embora, é o cara que não vai tomar o emprego de ninguém, é a agência, é o consultor, é o cara que precisa desse time caminhando para ter o sucesso, é estar todo mundo junto. E é o que eu faço no meu negócio, é um trabalho de 2, 4, 6, 8 mãos, né? Então, hoje a gente só pega cliente que tenha uma estrutura, né? Que tenha ali um tamanho de empresa, tem ali a quantidade de clientes, de funcionários, já existe um departamento de marketing estruturado. Então, tudo isso facilita dentro do nosso processo. E quando você está ali só trabalhando ali direto com o dono da empresa e assim por diante, isso é ruim. Né? E aí mostra o sonho do cliente, né? É a automação, é o time de vendas vendendo, é meta, é o cara, de novo, bater o olho ali e fala, porra, show de bola, tamo junto, vamos assinar o contrato, vamos caminhar junto e buscar ali a parte do sucesso. E aí existe, né, aquele processo. Eu coloquei aqui como um plus, tem mais alguns slides, que é o quê? Beleza, então a gente validou, mandou a proposta, e aí existe aquele momento do follow-up, né? Então o cara estava desesperado, a gente manda. Hoje o telefone dificilmente a gente usa, acaba sendo muito mais a questão dos e-mails, né? Então, assim, a gente criar muito claro ali essa cadência, o time, quanto tempo esse lead
está em negociação, como fazer o follow-up. Então, isso é legal estruturar dentro de um playbook. Aqui é uma forma que a gente usa, então tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, intervalo, e aí chega o último dia, quando a gente vem ali com os e-mails de break-off. Cara, esse daqui parece engraçado, mas olha só, é um engraçadinho. Mas é uma forma que a gente usa muito para ativar de novo o aquecimento. Porque assim, o cara tinha aquela necessidade, você mandou a proposta, e aí ele parou, né? Ele esfriou um pouquinho. Porra, manda um e-mail dessa forma. A gente usa muito aqui o engraçadinho e o acabou a paixão. Imagina você colocar no assunto do e-mail para aquele cara, em vez de falar, e aí, vamos trabalhar junto, cara, acabou a paixão. Sabe, gostaria de entrar em contato pela última vez, conversando sobre algumas opções, bababá, com a oferta tal, que a gente ia fazer isso. Enfim, eu acho que acabou, não teve contato, acabou teu time e acabou, né? E aí esse cara responde, dizendo que ainda está aguardando uma outra agência, ou sócio, entrou em férias, ou, enfim, existe investidor. Então, sempre tem uma resposta e aí a gente volta a aquecer e pegar ali na negociação. Então, tem o riscando da lista, também é legal. Eu acho que acabou a paixão riscando da lista, cara, você põe ali dentro do assunto. Porque ninguém quer ser excluído, né? É bem por aí, ninguém gosta de tomar um follow, né? Então, é uma forma de a gente aquecer. Pessoal, sinceramente, espero que todos tenham gostado. De novo, estou trazendo ali as boas práticas do que eu faço. Estou 4 anos como agência parceira ali da Resultados Digitais. Então, assim, gere valor, só depois tento fazer negócios. O mais importante é ter paciência, né? A gente fica muito ansioso. Calma, cara, é processo. Então, todo dia a gente está ali afiando ali o machado, né? Como dizem. Para quê? Para a gente conseguir sucesso. Tá aqui o meu contato, esse é o meu celular, é o WhatsApp. Então, cara, qualquer dúvida, qualquer informação que eu coloquei aqui, que faltou, pô, manda o WhatsApp, manda o meu e-mail, acesse ali o blog. Essa não é mais a motoca que eu estou andando, já estou andando de outra motoca. Mas enfim, de vez em quando a gente faz umas entregas por Rappi também, brincadeiras à parte, mas é isso, pessoal. De novo, espero de uma certa forma aí ter impactado ali com vocês. E de novo, gente, usa o que a própria Resultados Digitais já fornece pra gente, cara. Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente estar bebendo água limpa, né? Então, a gente sempre procurando alguma coisa melhor. Cara, mas vamos nos caras que estão ali, que já são referência, e é importante nós unirmos, né, cara? A gente pensar num ecossistema, é boa prática. Aqui o Igor Moraes, pô, ele tem ali, teve a agência dele, agora está trabalhando com consultoria. Cara, se a gente não se unir, eu acho que a partir do momento que há essa união, que a gente sobe a régua, cara. Eu costumo brincar que o sobrinho vai ter que se educar, ele vai ter que entender, ele vai ter que ter um conhecimento. Então, assim, se a gente trabalha junto, o ecossistema, a gente só tem a ganhar. Todo mundo vai ter um salário bacana, vai ter um FII. As empresas não vão ter por correr, vai ter um pouco mais de nicho. Ó, esse cara é específico para a área médica, esse cara é para clínica veterinária, esse é para empresas de TI, esse para empresas de um determinado porte e assim por diante. Então, de novo, sinceramente, espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, quero agradecer aqui ao projeto da Agência Mais, essa semana de marketing e vendas, agradecer o Igor, agradecer o pessoal da Clint, cara, agradecer todo mundo e agradecer você que ficou esse tempo todo aqui me ouvindo. De novo, espero ter entregado ali a mensagem. Se não ficou muito claro, de novo, com os meus contatos. Show, Igor? Show, Marcelão. Primeiramente, queria agradecer demais você estar aqui com a gente, tá? Essa semana, entregando aí seu conteúdo, parou um pouquinho do seu tempo, eu sei que também é muito corrido. E esse assunto que você trouxe para a mesa, brother, é um assunto que faz muito sentido. E eu, como agência, vivi muito isso. E quando eu passei a estudar, de fato, o processo de venda e começar a mapear desde do briefing até a etapa final, velho, meu negócio deu um salto aqui exponencial, porque tem muita gente que é muito boa na parte operacional, tem agências que entregam muito bem, mas acabam negligenciando o processo de venda dela e é ali que vai fazer ela crescer,
muito mais. Não é só operação, óbvio, a gente precisa sempre fazer uma melhor entrega ali para o cliente da gente, mas você também tem que olhar bem para a tua operação, para o teu processo de venda, para tu escalar o teu negócio. Senão, velho, de repente, no meio do caminho, tu perde algum cliente, aí tu vai ter que correr atrás dele, assim, na loucura, porque tu não tinha aquela previsibilidade. Então, você tem que estar sempre gerando negócio. Então, é importante você ter todo um processo para poder estar crescendo de forma... Exatamente. E tem também aquela clareza, né? Muitas vezes o cliente tem ali, vamos dizer, um carinho, conhece você, te vê você como referência, mas ele não está tão maduro. Então ele contrata você, ele paga bonitinho. Cara, mas depois do segundo, terceiro mês, ele olha e fala, porra, cara, quero continuar a amizade com você, mas eu não estou evoluindo. Mas não é a culpa sua, não é a entrega. É porque ele não está tão maduro, ele não está com a equipe dele preparada, o produto, e aí você tem o tal do churn, né? Então, assim, eu acho que por mais, né, a gente tem que ter muita clareza, falar, amigo, desculpa, você não consegue avançar, né? E, cara, ele pode indicar uma agência menor, uma agência específica em um determinado produto. Eu acho que agora você precisa só ter um site, não precisa ter uma estratégia de 12 meses, você precisa, primeiro, ter ali a tua autoridade dentro das redes sociais, cara, e tá tudo bem, continua a amizade, continua o chopp, mas eu vejo que isso é natural, isso aconteceu muito comigo no início, né, de ter muito empresário, amigo, pô, Marcelão, cuida da minha empresa. Ah, beleza, a gente monta a proposta, começa a trabalhar, depois de 2, 3 meses, fala, caramba, né, e é assim, e de novo, não é a grana em si, mas é questão que, cara, a conexão, falou, puta, brother, não tem. E eu tenho 2 casos aqui, rapidamente, Igor, de caras que entraram comigo, um ficou até 2 anos, outra ficou 8 meses, saíram, cara, e depois de 1 ano e pouco, voltaram, Marcelão, eu já contratei aquele estagiário, eu estou mais maduro, ficou mais claro isso, obrigado pelos e-mails que você costuma enviar, uma vez por semana na minha caixa, isso fez eu entender um pouquinho, então assim, o que eu falei lá no primeiro slide, cara, a gente tem que ser espada ninja, a gente tem que educar também o nosso cara, né, o nosso cliente, o nosso lead. E os caras voltaram, graças a Deus, um voltou em novembro e um outro em dezembro. Então assim, o cara passou, saiu, foi para outros lugares e voltou, e aí, de novo, sempre aquele relacionamento, aquela nutrição e estão dentro de casa. Show de bola, irmão. Parabéns aí pelo conteúdo, mais uma vez, sabe que sou seu fã, a gente é brother, tá junto sempre aí, trocando mais ideias, tem vários projetos aí pra gente fazer em 2020, só lhe desejo muito sucesso, irmão. Galera, velho, muito obrigado aí por estar aí com a gente, parar esse tempinho para o conteúdo. Lembrando que vários conteúdos estão rolando de forma simultânea, mas, como eu falei, até dia 28 você pode assistir aí todos os conteúdos de todos os palestrantes, beleza? Então, tô indo nessa, como eu sempre digo, pra cima! Uhul! Falou, Igor. Tchau, tchau. Falou, irmão. Obrigado.